Bem, essa aula vai ser sobre o efeito fotoelétrico. Então, o que é o efeito fotoelétrico? Né? Na verdade, o que se identificou na época, né, do final dos anos 1800, no início dos anos 1900, na verdade, era que quando, né, enfim, ocorria, na verdade, a ejeção de elétrons, você arrancava elétrons de um metal quando a superfície desse metal ela era exposta à radiação eletromagnética, né? E aí o que acontece, né? Esse efeito, né, esse fenômeno foi estudado e algumas observações foram feitas, né? Então, aqui estão as principais observações, na verdade, né, desse fenômeno. Então, o que acontecia, né? É, é, Nenhum elétron ele era ejetado, né, até que a radiação tivesse uma frequência, né, mínima, né, ou a frequência tinha que ser acima de certo valor, e isso era um valor característico para cada metal, ou seja, cada metal tinha um valor de frequência para o qual, abaixo dessa frequência de radiação, elétrons não eram ejetados. Certo? Né? Os elétrons eles eram ejetados imediatamente, né, por menor que fosse a intensidade da radiação, ou seja, o aumento da radiação, né, o aumento da intensidade da radiação, veja, o aumento da intensidade da radiação não fazia com que certa frequência, né, com baixa intensidade, não emitisse, quando você aumentasse a intensidade, passaria a emitir. Isso não acontecia. Então, né, a depender do valor de frequência, você, né, se poderia, ou se pode, na verdade, aumentar quanto quiser a intensidade, que se a frequência não arrancar elétrons, ela não vai arrancar independente da intensidade. E se essa frequência ela arrancar, né, for alto o suficiente para arrancar elétrons, o que acontecia era que ela arrancava por menor que fosse a intensidade da radiação. Ou seja, né, o fato de arrancar elétrons não estava associado com a intensidade e sim com o valor da frequência. Né? E a outra observação, né, uma das três principais observações, outra observação é que a energia cinética dos elétrons ejetados ela aumenta, né, de forma linear, né, com a frequência da radiação incidente. Então, a partir do momento que a energia, que aquela radiação eletromagnética com determinada frequência arranca elétrons, se você começar a aumentar, né, é, o valor dessa frequência, você começa a aumentar o valor da energia cinética, né, com a qual os elétrons são ejetados. Né, e essa é uma relação linear. Né? E aí quem explicou isso, né, como todos vocês sabem, foi o Albert Einstein, certo? Então ele explicou esse fenômeno, né, basicamente o que ele propôs, né, foi que a radiação eletromagnética ela seria composta, né, ela seria feita de partículas, né? Essas partículas hoje em dia a gente chama de fótons, né? Então cada fóton, né, como a gente chama hoje, ele pode ser entendido como um pacote de energia, o mesmo pacote de energia que o Planck utilizou lá para explicar a radiação do corpo negro, né? E aí o que o Einstein fez? O Einstein ele disse, né, propôs que a energia do fóton ela estaria relacionada com a frequência, né, da radiação por essa expressão. Então, na verdade, né, o que acontece? O Planck ele utilizou essa mesma, né, expressão, só que no caso do Planck, a frequência que o Planck se referia era a frequência de vibração dos osciladores na matéria, né, na matéria que compunha o corpo negro. E essa energia aqui seria a energia desses osciladores de matéria. Né? Então, a questão é que a contribuição aqui do Einstein foi utilizar, né, essa mesma expressão, né, para a radiação, né, para a luz, certo? Então aqui o que a gente está falando aqui é que a energia da radiação incidente, né, no metal, ela é, né, proporcional à frequência, está relacionada com a frequência né, usando a constante Planck aqui, né? E aí a gente pode, né, fazer alguns exemplos utilizando essa expressão. Né? Então é bem simples, na verdade. Né? Então, por exemplo,
Na verdade, né, com isso, né, o que a gente pode dizer, afirmar é o seguinte, né, que os fótons da luz, por exemplo, ultravioleta, eles têm mais energia, mais energia do que os fótons da luz visível, né? Por quê? Porque a frequência do ultravioleta é maior do que a frequência na região do visível, né? O outro indicativo aqui é que a intensidade da radiação, ela é um indicativo do número de fótons que estão, né, que existem naquela radiação. Então, quando você aumenta a intensidade da radiação, você vai aumentar o número de fótons e, por isso, né, você vai aumentar o número de elétrons que você ejeta, certo? Então, essas foram algumas das contribuições do Einstein ao explicar a radiação, ao explicar o efeito que se chama efeito fotoelétrico. Então, agora sim, né, a gente pode utilizar, né, aquela expressão para fazer algumas é, 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 alguns exemplos, né? Então, o que acontece, né? Qual é a energia de um fóton, né, de luz com frequência igual a 6,4 vezes 10 a 14 Hz, né? Então, o que é que a gente precisa aqui? Então, a gente primeiro pergunta isso e depois pergunta aí a energia por mol deste fóton. Né? Então, aqui a gente tem que responder aqui duas coisas, basicamente, né? E o que a gente vai utilizar é a expressão que a gente acabou de ver, né? Tanto aplicada para a radiação de corpo negro e aqui, né, aplicada para explicar o efeito fotoelétrico. Né? Então, essa expressão aqui ela está associada com a radiação, certo? Então, a gente vai utilizar essa expressão, né? O que acontece? Aqui, aqui então a gente tem, né, uma constante, né? Tem aqui uma constante que a gente precisa saber quanto é. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é escrever quanto é H, né? Então, H é 6, a gente já anotou lá em cima, 626 vezes 10 elevado a menos 34, né? Joule vezes segundo, certo? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai calcular, né, a energia para um fóton, né? Essa energia vai ser o que? Vai ser H, é 6,626 vezes 10 menos 34. Aí novamente, né? Eu sempre gosto de colocar as unidades aqui. E isso vezes, né, a valor da frequência que eu tenho. Então é 6,4 vezes 10 a 14 segundo a menos 1, né? Que é hertz, a gente já converte segundo a menos 1. E aí o que acontece aqui, né? A gente pode já cortar essas duas unidades aqui de segundo a menos 1, né? Então já corta. O resultado vai dar, no fim das contas, em joule, né? Que foi a única unidade que sobrou aí. E aí faz aquela mesma coisa, né? O que eu sugiro fazer é isso, né? Pegar essa porção aqui, multiplicar por isso, né? Deixa eu abrir aqui calculadora. Então vai ser 626 vezes 6,4, 42,40, né? 42,40 64. Então a gente tem que isso aqui é igual. Opa! A gente tem que isso aqui é igual 42,4064, né? E aí, ó, 10 a menos 34 vezes 10 a 14, né? Sobra então 10 a 20, né? Desculpa, menos 20, né? Joule, né? E aí no fim das contas, então, joule aqui, colocar joule aqui. Então no fim das contas a energia de um fóton, né, é igual, a gente pode mover essa casa para cá, né? E cai um número ali 4,2
4 vezes 10 a menos 19 Joule. Pronto, então isso na verdade é a energia de um fóton, certo? E aí como é que eu faço para calcular, né, a energia para 1 mol, né, de fótons, né? Então eu utilizo uma regrinha de 3, né, ou eu multiplico, né, basicamente simplesmente multiplico esse número por mol, vezes mol, né? Ou, vezes o número de Avogadro, né? Então a energia aqui, a energia para 1 mol de fótons vai ser o que? Vai ser 6,02 vezes 10 elevado a 23 mol menos 1, né? Então isso aqui são essa quantidade por mol, né? Na verdade, o mol é isso, né? Certo? E aí, ó, vezes 4,2 vezes 10 a menos 19 joule. Certo? E aí o que a gente faz agora para finalizar a mesma coisa, né? Então a gente pode fazer a continha, né? Daquela mesma forma, fazendo essa parte e essa separada. Então 6,02 vezes 4,2, né? Então vamos lá. 6,02 vezes 4,2 dá 25,28, né? Então 25,28. Então a gente tem aqui energia de 1 mol é igual 25, desculpem, 28, né? Aqui, novamente aqui, 10 a 23 vezes 10 a menos 19, no fim das contas vai sobrar 4 aqui, né? Certo? Então isso aqui vezes 10 elevado à quarta potência joules, por mol. Não é isso? Né? E aí o que a gente pode fazer? A gente pode né, mover essa vírgula só uma vez para cá para ficar 10 a terceira aqui, né? Para ficar, na verdade, 252,8, né? Quilo joules por mol, certo? Então, no fim das contas, a gente tem essa quantidade aí de energia para 1 mol, né, aqui, esse finalzinho aí foi essa segunda pergunta aqui, né, para 1 mol de fótons, ok? Pronto, e aí na verdade quando o Einstein, né, fez aquelas suposições e propostas né, que a gente indicou ali, ele pôde, na verdade, né, ele conseguiu explicar, né, o efeito fotoelétrico de maneira bastante fácil, né? Então se você considera que a luz, né, ela tem fótons com determinada energia, né, e que essa energia ela vai ser transferida para o elétron que está, né, na superfície do metal. O que vai acontecer é que ao fóton se chocar, né, com o metal, ele vai transferir energia para o metal, né, para o elétron. E aí o que acontece? Se o fóton não tiver uma energia mínima, né, possível, né, se ele não tiver uma energia mínima, basicamente ele não vai conseguir, né, arrancar o fóton. Então, né, a ideia é basicamente essa, né? Então, por exemplo, se a radiação que eu estou fazendo incidir, ela não tem um mínimo de energia, né, que necessária para ejetar o elétron, então digamos, essa energia aqui é a energia que é necessária para arrancar o elétron, certo? Então se eu faço incidir, né, fóton com uma quantidade menor do que essa energia, deixa eu fazer de novo que eu estou tentando fazer aqui, botar uma linha assim, um tracejadozinho aqui, indicando, né, o mínimo, né, aí o patamar inferior, né, da radiação que arrancaria elétrons. Então, se eu venho aqui, né, com uma radiação com energia, né, menor
do que é necessária. Então eu não vou ter energia suficiente para arrancar o elétron, né? Ou seja, essa energia menor, né, só lembrando aqui, né, que Einstein sugeriu que a energia era igual a H vezes Ni, né? Ou seja, se eu tenho que ter uma frequência necessária, né? Tá em azul aqui para destacar. Então eu tenho que ter uma frequência mínima, ou seja, uma energia mínima, né, para arrancar elétron, certo? Então se eu dou exatamente, por exemplo, essa energia aqui, ó, se eu dou exatamente essa energia, o que que acontece, né? Se eu dou exatamente essa energia, essa energia aqui ela vai ser transferida para o elétron e ele vai ser arrancado, né? Ele vai ser arrancado do metal. Se eu forneço mais energia, né, eu estou dando um excesso de energia. Então o elétron vai ser ejetado e o restante da energia ela vai ser transferida para o elétron, né, na forma de energia cinética. Certo? Então é isso basicamente que acontece, né, no efeito fotoelétrico. E aí você vê que quanto mais você aumenta, né, a totalidade dessa energia ela vai ser transferida para o elétron, ou seja, a energia cinética ela vai ser, né, linearmente, né, proporcional aí à energia do fóton, né, como a gente tinha falado. E aí o que acontece é que isso aqui é em resumo o que eu acabei de falar, né? Então a radiação incidente ela tem frequência Ni, né? E energia HNi, né? Isso é o fóton, na verdade. Esses fótons colidem com os elétrons no metal, né? Se ele tiver energia mínima para remover, né? Essa energia mínima a gente chama de função trabalho do metal, né? E é representada por esse símbolo aqui, né? Pronto, então o que acontece? Mesma coisa, isso aqui é um resumo do que eu acabei de falar. Então, fótons só são removidos, né? Os elétrons só são removidos pelos fótons, né? Se a radiação incidente, ou se o fóton tiver energia suficiente ou superior à função trabalho, né? E esse excesso de energia ele é basicamente transferido, né, ao elétron na forma de energia cinética. E isso é equacionado dessa forma aqui. Então, isso daqui está né, tá representando aqui, tá? Isso aqui, né, é sobre o fóton, né, ou a radiação, né? Radiação eletromagnética, né? Eletromagnética. Isso daqui é a função trabalho do metal, né? Então isso aqui é característico do metal, né? E isso daqui, né, é a energia cinética, né, do elétron ejetado. Né? Então a gente tem aqui a junção dessas três coisas, né, nessa expressão. Né? Então a função trabalho do metal, né, energia cinética do elétron, isso aqui é massa do elétron e velocidade. Então a energia cinética é meio de mv2, mv ao quadrado, né? E Hni é a energia do fóton, né? Certo? E aí o que acontece? Se você medir, né, essa energia cinética, né? Deixa eu botar aqui que eu acabei não colocando. Então, se você medir essa energia, você medir essa energia cinética, né, em função aqui da frequência da radiação incidente, né, a gente vai ter esse tipo de gráfico, né, esse tipo de comportamento, certo? Né? Como é que é esse tipo de comportamento? Né? Esses gráficos aqui, né, essas linhas aqui, é o que representa aquela coisa de dizer que é linear. Cada, né, metal tem uma linha diferente, ou seja, ela começa a ejetar elétron aqui em um ponto, né, específico, e a frequência mínima é isso daqui. Então, abaixo de uma certa frequência, por exemplo, para o rubídio, abaixo de uma certa frequência, que seria essa frequência aqui, né, abaixo dessa frequência ele não ejeta elétron, ou seja, não ejeta elétrons, ou seja, você não consegue identificar energia cinética alguma no elétron ejetado. Para o potássio também, então isso daqui tudo são as funções trabalho, né, do metal, certo? Então exatamente nesse ponto aqui,
né, exatamente nesse ponto, o que é que eu tenho? Eu tenho que essa daqui, né, a radiação com essa frequência, ela tem, né, energia suficiente para arrancar elétron, mas a energia cinética do elétron é zero. Então, se a gente pegar essa expressão aqui, ó, então naquele ponto ali, a energia cinética do elétron vai ser zero, ou seja, esse termo aqui é zero, e você vai ter que a Hν, né, a energia do fóton, ela vai ser igual à função trabalho. Então, nesses pontos aqui específicos, assim, então num ponto desse aqui, o que é que acontece? H vezes Ni é igual à função trabalho. Por que isso? Porque a energia cinética, ela é zero nesse caso aqui, né? E aí, ó, se você, né? Deixa eu botar aqui. Se você só passar, né, esse H aqui para baixo, você vai obter exatamente essa expressãozinha daqui, né? Então essa expressão aqui, ela é basicamente você obtém, né, usando isso daqui, né? E, ou seja, você vai ter que ter, né, o H para você achar esse ponto aqui. A outra coisa interessante que a gente pode, né, a gente pode extrair desse tipo de gráfico aqui é que a inclinação, essa inclinação aqui, ela fornece o valor de H, né? Por quê? Porque veja, essa expressão aqui, ela basicamente é uma equação, né, de primeiro grau, né? Ela é uma equação de uma reta, né, basicamente, certo? Se você pegar aqui e colocar em função do Ni, o Ni vai ser o seu X, olha aqui, ó, o Ni vai ser o seu X, né, e o seu Y vai ser energia cinética. Então vejam só, a gente vai ter aqui o que? Vai ter, né, deixa eu só fazer fazer uma caixinha aqui, porque eu, né, pra gente organizar melhor essa explicação dessa partezinha. Então o que é que acontece? Se a gente pegar, né, colocar Hni, então a gente vai colocar então Hni é igual à função trabalho, né, mais a energia cinética, certo? Só, né? E aí o que a gente pode fazer? A gente pode dizer que energia cinética é igual aqui H vezes Ni menos, né, a função trabalho. Então, basicamente, o que a gente pode fazer? Veja, em termos de gráfico, em termos de análise do gráfico, o que a gente pode fazer? A gente pode continuar, né, percebam aqui que a continuação desse gráfico para cá, o ponto onde ele toca, né, o eixo aqui, ou seja, o ponto onde a frequência, se você extrapolar isso daqui para cá, né, projetar isso aqui até onde o eixo termina aqui, o ponto onde ele toca aqui vai ser o menos função trabalho, não é isso? Né? Ou seja, o ponto onde você teria a frequência igual a zero, né? Então aqui você acha a função trabalho, né, do metal. E a outra coisa é que a inclinação dessa reta, né, por essa expressão aqui, a inclinação da reta é justamente o H. Então, além de tudo, né, o Einstein ainda, né, essa forma de você explicar o efeito fotoelétrico ainda lhe permite, ainda nos permite, né, se você fizer um experimento, né, e sair aqui colhendo vários valores, vários pontos onde você tem, né, consegue medir a energia cinética em função da frequência, você ajusta uma reta, a sua reta ajustada, ela vai lhe fornecer duas coisas, né? Então, se você vai ajustar uma reta, aquela coisa, né? Y é igual a x mais b, então nesse caso aqui, né, o A vai ser o H, né, x na verdade vai ser a frequência, nesse Y aqui é a energia cinética, né, que eu estou falando, e o B, né, vai ser menos a função trabalho, do jeito que eu estava aqui, tá vendo? Menos a função trabalho. Né? Então, um experimento bastante simples, né? Na verdade, o experimento não é tão simples, mas assim, né, a análise dos resultados é bastante simples. Então, basta você, né, ajustar uma reta que você vai ter, né, de forma experimental, né, uma estimativa da constante de Planck, certo? Então, a ideia é basicamente essa, né?
E aí, veja, o tipo de problema que surge, né, do efeito fotoelétrico, basicamente é o seguinte, né? Então, o que se costuma perguntar, o que a gente está vendo aqui também, é basicamente isso. Então, se você tem, né, que em um processo de quando você faz incidir uma radiação em um determinado metal, né, nesse caso aqui numa amostra de potássio, então se você faz emitir radiação numa amostra de potássio, né, você vai ver que a velocidade dos elétrons emitidos, né, para uma determinada frequência, né, vai ser de 668 quilômetros, né, por segundo, certo? E aí o problema pergunta, né? Qual a energia cinética do elétron emitido, qual a frequência da radiação que ejetou o elétron e qual a maior, né, o comprimento de onda mais longo que ejetaria, né, o elétron do potássio, né? E aí o que a gente precisa fazer é, né, responder essas perguntas. Então a primeira pergunta lá, a letra A, deixa eu fazer o seguinte, eu vou arriar mais essas outras perguntas aqui, né, e a gente vai respondendo elas quando for aparecendo. Então, como é que calcula a energia cinética do elétron emitido? Essa é mais fácil, né? Então, energia cinética, como a gente viu lá na própria expressão, é meio de massa do elétron vezes velocidade ao quadrado. Não é isso? E aí, né, então a gente precisa de alguns dados, né? A gente precisa de algumas informações. A expressão que a gente vai utilizar é essa daqui, né? Só que a gente precisa da massa do elétrico. Eu não sei ainda a massa do elétron, né? Não falei para vocês. Saber a gente já sabe, mas a gente não falei ainda para vocês. Então, a massa do elétron, né, é 9,109. Aí todo mundo pode checar, né, na internet, menos 31 quilogramas. Então, isso aqui em unidade de quilograma, certo? E aí agora é só substituir, né? Então energia cinética foi o que? Meio de 9,109 vezes 10 a menos 31. Novamente aqui eu vou colocar a unidade vezes, é um quadrado aqui, então agora eu vou pegar a velocidade ali, 668, né, quilômetro vezes segundo a menos 1, isso ao quadrado, certo? E aí o que a gente, né, primeiro problema que a gente tem é aqui. Vejam só, eu quero calcular essa energia, o problema não falou nada, mas a gente vai calcular essa energia em que unidade? Em joule. Por quê? Porque se eu precisar utilizar essa energia de alguma forma nos outros problemas, né, eu vou precisar mudar de unidade ou alguma coisa do tipo. Então eu vou precisar, né, eu vou calcular essa energia, a gente vai calcular essa energia, né, em joules. Só que, né, aí outro problema, né, o que é joule? A gente definiu, né, acho que não nessa aula, mas defini em outra aula, né, que joule, né, a unidade de joule, então unidade de joule, enfim, o joule, né, a unidade dele é em que? Em quilograma vezes metro quadrado sobre segundo quadrado, né? Certo? E aí o que acontece? A gente tem então, né, um problema, né? Porque se eu quero, né, tudo que for massa, então, quando se tratar de efeito fotoelétrico, qual é a dica aqui? Tudo que envolver massa, eu utilizar quilograma. Tudo que envolver medida de distância é metro e tempo é segundo. Então aqui, por exemplo, a gente está com a velocidade em quilômetro por segundo. Então eu tenho que passar isso aqui de quilômetro por segundo para metro, né, por segundo. Não é assim? Certo? Então o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que basicamente é, trocar isso, né, para metro por segundo. Então não é tão difícil, né? Então a gente pode simplesmente, deixa eu, tá
certo? Tá certo. Então vai ficar a energia cinética, vai ser meio, né, de 9,109 vezes 10 a menos 31 quilograma, tá ok? E aí, ó, aqui, ó, vai ser 668, o que é quilômetros, né, quilômetros, então é de 10 a terceira, né, quilo é 1000, né, isso aí em metro agora, vezes segunda menos 1, então isso ao quadrado, né, e aí agora eu posso, na verdade eu posso também colocar, né, puxar essa vírgula que está aqui, né, puxar 1, 2 para cá e aumentar, né, 2 unidades aqui no número, certo? Então fica 6,68 vezes 10 a quinta metros, né, por segundo. E aí eu vou fazer o quadrado disso. Deixa eu puxar as outras duas mais para baixo, né? Então agora eu preciso fazer o quadrado disso, né? Então energia cinética meio 9,109 10 a menos 31 quilogramas vezes 6,68 ao quadrado, né? Então vamos lá. 6,68 quadrado fica 44,62. Então aqui ficou 44,62 vezes 10, né? Aqui vai ao quadrado, então vai ficar 10 a 10, né? Isso, metro quadrado, né, vezes segundo a menos 2, certo? E aí agora, notem agora que eu tenho aqui quilograma vezes metro quadrado, tá vendo? Sobre segundo, né? Sobre segundo ao quadrado, ou seja, agora a unidade, né, tá tudo mudado para ficar em joule. Então agora eu só preciso fazer o resto da continha. Então vou pegar esse 44 multiplicar por 9,109, né? Então esse resultado aqui vezes 9,109, né? Desse aqui dividido por 2. Então deu 203,23, né? 203,23. Então energia cinética vai ficar igual a 203,23. Então 203,23 vezes 10 a menos 31, com mais 10 dá menos 21 joules. Passando para a notação científica, né? Então fica a energia cinética é igual a... Eu vou pegar aqui e vou baixar duas casas decimais aqui, né? Então vai ficar 2,03 vezes 10, e eu vou, né, perder dois números ali, menos 19, né, joule. Pronto, né? Então esse, no fim das contas, é o nosso resultado, ok? Né? E aí a gente, né, essa parte foi a mais fácil, né? Deu um pouco de trabalho porque teve mudanças aí de unidades, mas enfim, né? Eu fiz bem detalhado, mas a conta em si é uma conta fácil, certo? Né? E aí agora pergunta, né, qual o comprimento de onda, né, da radiação que ejetou o elétron, né? Então basicamente o que o problema está perguntando é qual é o HNI, né, qual é a radiação que ejetou esse elétron, veja, esse elétron com essa velocidade, ou seja, eu agora vou fazer o que? Eu vou utilizar, né, aquela expressão, né, H vezes Ni é igual a função trabalho mais a energia cinética, né? Então agora eu preciso dessa informação para calcular essa frequência e transformar a frequência para comprimento de onda, né? Então ó, o problema agora é esse, certo? Né?
E aí o que que eu vou fazer? Então vou, né, onde H vezes Ni vai ser igual a... Aí eu tenho que pegar aqui 2,29, vamos lá, 2,29 elétron-volts mais, né, 2,03 vezes 10 a menos 19 joule. E agora eu posso somar, né, essas duas, né, grandezas aqui, essas duas quantidades diretamente, do jeito que está aqui. Não, eu não posso porque isso aqui está em elétron-volt e isso aqui está em joule. Então eu não posso, né, somar duas coisas que têm unidades distintas. Então eu tenho que transformar elétron-volt para joule ou joule para elétron-volt. Então, uma informação que é importante para a gente, que 1 elétron-volt é 1,602, né, vezes 10 a menos 19 joule. Então isso é uma informação que nos importa, né, agora, já que o meu problema apareceu com essa unidade nova aí, né, o elétron-volt é uma unidade de energia, certo? Aqui a gente tem uma expressão de energia, isso daqui é energia, isso daqui é energia e isso daqui é energia, certo? Então o elétron-volt é uma unidade de energia. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou transformar, né, elétron-volt para joule. Então o que, que eu posso fazer? Eu posso substituir elétron-volt por elétron-volt aqui. Então o que, que eu vou fazer? Então H, opa, então H, deixa eu botar mais para baixo para ficar bonitinho. Então H Ni é igual a 2,29, né? Aí eu vou multiplicar por isso aqui, vezes 1,602 vezes 10 a menos 19 joules, ou joule no caso, que é um número menor que 1, mais 2,03 vezes 10 a menos 19 joule. Agora eu posso, né, somar, porque eu tenho, né, se eu marcar de novo, eu tenho as mesmas unidades. Então agora eu posso somar joule com joule. Então o que eu posso fazer inicialmente é fazer essa conta aqui, né? Então se eu pegar isso daqui, né, vejam, se eu pegar isso daqui como tá no mesmo, opa, como tá aqui com a mesma, né, potência, eu posso colocar isso daqui em evidência. Então, se eu multiplicar isso daqui e somar com esse daqui, o 10 a menos 19 fica como se fosse em evidência. Então, 2,29 vezes 1,602. Então, 2,29 vezes 1,602. Não é isso? 602. Isso mais o resultado disso, que deu aquele ali, mais 2,03. Resultado disso mais, né? Opa. Isso mais 2,03. Foi isso? Pronto. Então no resultado, no fim das contas ficou 5,698, né? 699, 5,699. Então o resultado disso, então HNI ficou 5,699. Pronto. Ops. 5,699. 10 a menos 19, né? Joule. Ok? Né? E aí agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa, né, transformar isso aqui foi o HNI, certo? Né, que é em joule, né? Ou joule ou, né, vou botar aqui em ou em quilograma vezes metro quadrado sobre segundo quadrado, né?
certo? E aí o que acontece? Agora a gente precisa fazer o quê? Na verdade a gente precisa dividir, né, para achar o meu valor de frequência, né, a frequência aqui na verdade vai ser 5,699 vezes 10 a menos 19 joule, isso tudo dividido pelo valor da constante, né, de Planck, que é 6,626 vezes 10 a menos 34 joule vezes segundo. Então a primeira coisa que a gente faz aqui é cortar joule com joule. Frequência, no fim das contas, vai dar em segunda menos 1, ou seja, em hertz, né? E aí, novamente, a gente só precisa fazer, né, a continha, né, aqui e essa daqui, né? Então, basicamente, eu vou terminar de fazer a conta completa, né? Deixa eu puxar mais para baixo novamente isso daqui, né? E aí o que é que a gente tem agora? Esse valor dividido por 6,626. Então o valor que é o resultado lá da minha aqui, isso aqui dividido por 6,626, né? Deu 0,86, ok? Então isso no caso deu, oh caramba, né? Agora eu já esqueci quanto foi. 0,86, pronto. Opa, 0,86. Então deu 0,86 vezes 10 a quanto? Então veja só, eu tenho menos 19 aqui e vai subir mais 34. O que é que eu aconselhei vocês? Menos 19 mais 34, então vou fazer menos 19 mais 34. Ops. 34 menos 19, né? Dá 15, né? Então, no fim das contas, esse 34 vai subir positivo, né? Vai ficar 34 menos 19, né? Então, no fim das contas, vai dar 10 elevado a 15, né? Aqui. E isso em que? Em hertz. O problema acabou? Não. Por que não acabou? Porque o problema pede, né? Vamos revisar lá em cima, mas o problema não está pedindo a frequência, o problema está pedindo o comprimento de onda. Eu achei até agora a frequência. O problema está pedindo o comprimento de onda, né? E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso, né, calcular o comprimento de onda. Opa. Preciso calcular o comprimento de onda, que é igual ao que? A frequência sobre, né, desculpem, que é igual a C sobre frequência, certo? Então, a gente vai aqui agora. Seria 2,99 vezes 10 a 8 metros segundo. Tá? E aí a gente tem ali 0,86 vezes 10 a 15 segundo a menos 1. Tá? E aí o que a gente faz, né, novamente, é cortar segunda menos 1 com segunda menos 1. No fim das contas vai dar essa conta aqui em metros, né? Então vai ser 2,99 dividido por 0,86. Então 2,99 dividido por 0,86, né? 3,47477, vamos botar. Então fica igual a 3,477 vezes 10, né? Aí fica 8, né? Aqui vai subir menos 15, né? Então vai ficar isso aqui elevado, né, a menos 7, né, metro, certo? E aí o que a gente pode fazer, né, para ficar em uma unidade mais amigável, é puxar aqui duas vezes
essa vírgula e aumentar aqui para 10 a menos 9, né? Então, no fim das contas, a nossa frequência, né, ela vai ser 347,7 nanômetros, né? Vai ficar 10 a menos 9 metros, que é 1 nanômetro, né? Então, esse sim é o nosso resultado final, né? Isso da questão da letra B, né? E a letra C, né? Então, qual é a letra C? A letra C pergunta qual é o comprimento de onda, né, mais longo que ejeta elétrons do K. O que é que significa isso, né? Se a gente voltar aqui lá para aquele gráfico, né? Vejam, energia é H vezes Ni. Mas a gente pode escrever também como? A gente pode escrever energia é igual a H vezes C sobre lambda, né? Se eu escrever dessa forma, o que acontece? O valor de frequência ele tem que ser um mínimo possível, né, para que a energia do fóton, né, arranque um elétron. Só que ele ser o menor possível significa ser o o lambda maior possível. Então, o lambda, né, aqui ele vai diminuindo, né? Então, quanto maior a energia, menor o lambda. Quanto maior a frequência, menor o lambda. Então, a frequência mínima, né, possível para arrancar um elétron significa a mesma coisa de dizer de perguntar qual é o comprimento de onda máximo. Então, quando o problema pergunta qual é o comprimento de onda máximo, né, o mais longo, né? Qual o comprimento de onda mais longo? Qual o comprimento de onda mais longo? O que isso aqui está querendo perguntar, né? Em outras palavras, está simplesmente perguntando qual a frequência, qual a menor frequência, na verdade, né? Qual a menor frequência que ejeta elétron do potássio. Então, na verdade, a pergunta aqui é basicamente essa, né? Qual é a menor frequência que arranca, né, elétrons do potássio, né? Então, basicamente, está se perguntando isso aqui. E aí, como é que a gente faz? Né? Como é que a gente resolve essa parte? A menor frequência, né? Então a gente pode responder primeiro isso e depois transforma, né, o resultado em comprimento de onda. Então, qual a menor frequência? A menor frequência que arranca elétrons, né, se a gente olhar o gráfico aqui, por exemplo, do potássio, é essa, né? Então, a menor frequência é essa. Por quê? Porque aqui abaixo não arranca, aqui já é uma frequência maior, ou seja, a menor frequência, o problema está perguntando ali é que valor para o potássio, no caso, é esse daqui. Como é que eu calculo isso? Né? Aqui, como é que eu calculo isso? Aqui, né, o elétron, quando vem exatamente nessa regiãozinha daqui, o que acontece? O elétron, ele, né, sai, né, essa regiãozinha aqui, ó, o elétron, né, nesse valorzinho, então aqui o elétron ele é ejetado sem nenhuma energia cinética, certo? Então o que a gente vai fazer aqui é aquela mesma expressão, né, a mesma expressão que seria H vezes Ni é igual ao que? A função trabalho mais a energia cinética. Só que vejam, a energia cinética nesse caso, ela é zero, porque eu estou pegando no ponto que estou pegando no ponto que o elétron está sendo ejetado sem nenhuma energia cinética, certo? Então o que, é que eu vou ter? Eu vou ter que simplesmente o valor que eu quero, né, calcular de frequência é o valor, né, para quando eu tenho, né, então vou calcular aqui então a frequência, né, nessa situação, né, função trabalho dividido por H, é isso? Certo? Então o que é que vai acontecer? Então a nossa frequência, né, e aí o que a gente pode fazer? Vejam só, o comprimento de onda, né, é igual ao que? É igual a C sobre a frequência. E aí o que, eu posso fazer? Então, eu posso substituir, né, o valor, esses valores aqui. Então, eu vou ter o que? Eu vou ter C vezes isso daqui invertido, ou seja, C vezes H dividido pelo
pela função trabalho. Então isso vai ser o valor do meu lambda, né? Ou a gente fez nessa anterior aqui, calcula a frequência do jeito todinho e depois calcula, né, a comprimento de onda a partir dessa frequência. Então eu já fiz esse exemplo, né, aqui para vocês verem como é que faz assim. E a outra forma de fazer é assim, né, jogando direto na equação. E aqui agora eu só preciso, né, preencher com os valores, né. Então novamente, ó, então 2,99, então 2,99 vezes 10 elevado à oitava, né, metro vezes segunda menos 1, constante de Planck, né, o H, a gente já usou 6,626, então, aqui vezes 6,626 vezes 10 menos 34 joule vezes segundo, né? Cadê? Passei joule vezes segundo, né? E aí aqui embaixo eu vou colocar a minha função trabalho, né? A minha função trabalho no fim das contas ela está em eletronvolt aqui. Eu deveria ter passado logo ela para joule, né? Então isso daqui, né, o resultado dessa conta aqui é a minha função trabalho em joule. Então 2,29 vezes 1,602. Então vai ser 2,29 vezes aqui, ó, vezes 1,602 vezes 1,602, 3,669, né? Então você vai ter a sua função trabalho sendo 3,669 vezes 10 a menos 19 joule, né? É isso. Pronto. E aí agora, ó, eu vou ver, né? Eu já tinha feito todas as alterações, as mudanças de unidades, né? Então o que a gente vai fazer é cortar joule com joule, segundo a menos 1 com segundo. No fim das contas sobrou só o nosso M ali, né? O comprimento de onda, então vai dar em unidade de distância como deveria ser, né? E aí o comprimento de onda é só resolver, né, toda essa conteirazinha ali, mas é que, né, não tem nada muito de outro mundo, né? Então o que a gente vai fazer agora é só pegar essas daqui. Então eu vou pegar 2,99 multiplicar por 6,626, né? Então 2,99, vamos lá, 2,99 vezes 6,626, né? Dividido por 3,669. Então isso aqui dividido por 3,669. Ficou então 5,3998. Então ficou 5,3998. Vamos ver agora como é que fica, né, a potência de 10. Então 8 menos 34, vamos lá. Então fica 8 menos 34, 8 menos 34, menos 19 vai subir positivo, então menos 34, né, mais 19, é mais 19, então ficou 10 a menos 7, então isso aqui, 10 a menos 7 metro, né? Então a gente usou aqui só para marcar, a gente usou esses três números, né, e usamos as três potências. Eu gosto de fazer isso também quando tem muito número assim. Eu gosto sempre de marcar, né, todos os números que eu usei na conta. Então isso ajuda um pouco também na hora de você não errar. Lembrando, pessoal, que isso é sempre para quem não tem muita facilidade em utilizar a calculadora. Então, geralmente quem não sabe utilizar a calculadora para umas contas muito complicadas, assim, né, um pouco mais, né, com um pouco mais de informação, que tem várias potências de 10 e vários números, o que eu indico é sempre fazer só a parte do número, né, só a parte decimal aqui, né, e depois trabalhar com as potências de 10.
né? Aí não tem, é bem mais difícil de errar, assim, demora mais um pouco para você fazer a conta, mas é muito mais difícil de errar, porque você está fazendo separadamente, né? Então deu esse resultado aqui, e aí novamente a gente vai, né, a vírgula duas vezes para cá, e aqui para ficar 10 a menos 9, né? E aí no fim das contas eu tenho que, vou ter, né, ou seja, eu vou ter o meu comprimento de onda igual a 539,98, ou seja, 540, né, nanômetros, né, que vai ficar 10 a menos 9 metros aqui, certo? Opa, 10 a menos 9 metros, né? Pronto, então o que é que isso aqui é? Isso é o comprimento de onda mais longo. Se eu aumentar o comprimento de onda da radiação, simplesmente eu não vou, esse comprimento de onda, esse comprimento de onda, ele está por quase perto de 600, então ele está quase no vermelho, né? Então está caindo quase para o infravermelho. Então esse comprimento, ele é um comprimento de onda bastante alto, né, para arrancar elétrons. Então ele é o máximo que arranca elétrons do potássio, né? E diminuir para chegar mais, né, próximo do violeta, ultravioleta, que arranca elétrons com energias cinéticas maiores, certo? Então pronto, pessoal. Então era isso que a gente tinha para ver de efeito fotoelétrico. Eu espero que vocês usem bastante, consumam bastante esse conteúdo, né, dessa aula, para que vocês, né, tenham familiaridade com resolver, né, esse tipo de problema, esse tipo de coisa, né? Nos próximos conteúdos a gente pode usar, né, assim, de maneira geral, algumas dessas conversões são sempre utilizadas, tá ok? Então, até a próxima aula. Até mais.